A temperatura, vamos falar agora de oportunidade, de especialização, da pessoa se inserir no mercado de trabalho. O programa Qualifica Indústria, que tem o propósito de garantir um aprendizado profissional para uma indústria mais qualificada e competitiva. E o Senai, em parceria com os sindicatos industriais filiados à Fiergs, promove o Qualifica Indústria, um programa de capacitação de profissionais para a indústria. Foram quase 2.000 profissionais participantes em 2022 e agora estamos falando de 4.500 vagas gratuitas. Para falar mais sobre isso e aquilo que está disponível aqui na nossa região, no Vale do Taquari, nós convidamos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, André Bicker, e também o coordenador técnico de Educação Profissional do Senai, Marcelo Francisco Schedler. Vamos falar porque tem 2 cursos que estão com inscrições abertas aqui em Lajeado, mas primeiro dá um panorama, né, dessa oportunidade de trabalho e essa oportunidade de qualificação no mercado de trabalho. André, Marcelo, bem-vindos aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom Marcelo dia. que está conosco e todos os ouvintes da rádio. É muito bom a gente começar uma segunda-feira com uma pauta positiva, né, de a gente enxergar aí essa oportunidade que o Senai, em conjunto com o sistema, né, todo o sistema S aí, com os sindicatos, que está ofertando. Porque a gente sabe, Lajeado hoje não tem uma dificuldade de vagas, né? Tem muita vaga disponível para as pessoas, mas a gente enxerga aqui sim a qualificação e a oportunidade dessas pessoas que estão daqui a pouco em um nível mais baixo conseguirem galgar novos postos, né? Conseguir uma melhor renda, né? Uma melhor qualificação do seu serviço. E a gente sabe que as empresas, as indústrias aqui têm uma demanda bastante grande. Então, conversando com o Marcelo esses dias, a gente falava e ele apresentou esse curso e a gente está tentando fazendo uma espécie de força-tarefa para que, né, o município ajude a divulgar, porque acaba sendo uma vantagem que a cidade tem aí, né, que oferece para os seus cidadãos, para que ele tenha oportunidade de crescimento profissional e, consequentemente, também, né, uma melhor renda, uma melhor qualidade de serviço. E essa parceria, então, do município com o Senai também, né, Marcelo, já vem de longa data. Essa aqui, especificamente, o município não está nem fazendo a contratação. E isso a gente conversava, né, daqui a pouco, de a gente identificar também outras necessidades que o município consiga ajudar. Mas é muito nesse sentido aí de dar as mãos e se ajudar e fazer com que isso tenha visibilidade, né, para que as pessoas enxerguem realmente, né, a oportunidade gratuita que está tendo, né, de se qualificar e melhorar, né, a sua qualidade de vida, que a gente sabe que o quanto é importante a qualificação, né, e muitas vezes o quanto é difícil tu ter uma oportunidade gratuita de poder fazer isso também, né? Então, acho que fica aí um belo alerta para quem está aí no mercado de trabalho, ou inclusive quem está fora do mercado também, né, Marcelo, consiga entrar aí no curso e poder estar concorrendo a boas vagas, que nem que a gente sabe, né, que tem muita necessidade aqui, né, por parte das nossas indústrias. Marcelo, bom dia. Quais são os cursos e como as pessoas podem fazer para participar? Quem são essas pessoas que podem participar? Tem algum pré-requisito para fazer inscrição? Perfeito. Em primeiro lugar, bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom André dia. Aqui, que é nosso parceiro sempre, né, nessas ações. A conexão que a gente tem no município e com a região aqui de modo geral, ela é bastante forte e esta é uma das tantas parcerias que a gente tem. O programa Qualifica Indústria tem justamente esse contexto, né, Rita, que o André agora acabou de mencionar, que é fortalecer aquilo que é essencial para a indústria, para o crescimento, para o desenvolvimento né, de uma região como toda, é pessoas qualificadas, ou seja, muitas vezes o crescimento de uma indústria ou de um segmento, ela esbarra justamente na questão de faltar pessoas com a qualificação, não necessariamente não ter pessoas, mas não ter pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, isso impede uma série de quesitos, então. O Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, o Senai, né, é uma instituição que, junto com o SESI, são administrados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, e que concatena todos os sindicatos industriais, basicamente, né,
sentindo essa necessidade, abriu esse projeto Qualifica já no ano passado. Para quê? Para que a gente possa ajudar aquilo que é necessário em cada região, de acordo com as vocações, e distribuir, então, algumas vagas gratuitas, tá? Sem nenhum custo para o aluno, né, para a pessoa final. Então, para acessar esses cursos, né, aqui em Lajeado, de acordo com que a gente mapeou, nós vamos ofertar o curso de desenhista técnico e o curso de ajustador mecânico, que são essenciais aí na maioria das nossas indústrias locais. Esses profissionais aí têm muita entrada e são já profissionais que têm, como diz o André, já uma possibilidade de um salário, de ascender a uma condição melhor. Então, é isso que nós estamos ofertando. Para participar, a pessoa precisa ter 18 anos, então, né, até porque a gente quer que ele já esteja pronto, né, para o mercado de trabalho. Comparecer no Senai, fazer a inscrição, né, alguns documentos básicos de identidade, comprovante de residência, tá? E este curso, então, ele vai cursar durante o período da noite, né, num período aí que vai de junho até setembro, né, os cursos, sem nenhum custo, né, para o aluno, como a gente estava comentando aqui. E depois a gente quer conectar eles, inclusive, com as oportunidades que as nossas indústrias, né, que são pertencentes dos sindicatos, estão mapeadas na região, para que a gente possa ofertar, então, aquele profissional já mais qualificado com esta possibilidade, né, já de trabalho, né? E isto não necessariamente está vinculado a estar ou não desempregado, tá? Esse é o grande... Ano passado, o projeto, ele tinha um foco com os desempregados. Esse ano a gente abriu, inclusive, para as pessoas que já estão empregadas, que estão dentro, né, de uma profissão, ou querem migrar de uma profissão para outra, querem uma oportunidade de crescimento, muitas vezes dentro da própria empresa, porque essas áreas aqui já tira a pessoa de um contexto dos serviços mais gerais, porque aqui é uma profissão mais técnica, que já dá uma condição, inclusive, de ascensão profissional dentro da empresa. Então, esse é o grande sentido disso aqui. Capacitar pessoas, prepará-las para estarem aptas aí para a nossa indústria local de modo geral. E é interessante porque ganha os dois lados, né? O famoso ganha-ganha, André e Marcelo, porque a gente tem vagas de trabalho, como foi dito pelo André. Mas muitas vezes as pessoas vão lá e elas não são contratadas. E a empresa diz, não, nós precisamos de pessoas que tenham qualificação. E aí falta a qualificação. Por outro lado, a pessoa chega lá, muitas vezes ela quer ganhar mais. Então, para ela ganhar mais, ela tem que ter a qualificação. E aí está a oportunidade. Quer dizer, a região do Vale do Taquari me parece que tem tudo para a pessoa. E aí, se a pessoa não quiser evoluir, parece que se ela não quiser mesmo, né? Porque se quiser, tem aí a opção. Pelo menos nessas duas áreas, daqui a pouco não seja bem a área, eu sei que ali na frente vai ter outros cursos, mas vamos falar o que vem a ser o ajustador mecânico e o desenhista mecânico, né? Porque 18 anos, a pessoa daqui a pouco não tem ali ciência, ela não sabe muito bem para que lado vai. O que vem a ser especificamente, o que ela faz, em que empresas, que áreas que ela vai poder trabalhar para, de repente, projetar isso que vai ter de melhoria na sua condição. Bom, perfeito. O ajustador mecânico, na verdade, em qualquer segmento industrial, tá? Seja uma oficina, seja uma indústria de alimentos, tu tem lá o profissional da área mecânica lá dentro, né? Aquele que faz ajustes das máquinas, faz a parte de manutenção das máquinas, a lubrificação. Esse profissional vai fazer esta parte lá dentro, ou seja, seria o mecânico de manutenção, o mecânico industrial, como a gente sempre diz. Qualquer segmento industrial, qualquer empresa precisa ter, desde que ela tenha máquina. Então, basicamente, né, hoje em dia a maior parte das indústrias são compostas de máquina, tu vai precisar desse profissional. Então, é um profissional que tem uma entrada profissional, né, em vários segmentos, não é focado especificamente num. Então, esse é o grande ponto. É um curso de qualificação profissional, portanto, depois a pessoa sai com um CBO, que a gente diz a Classificação Brasileira de Ocupações, então ele pode ser contratado de acordo com aquela função, ou seja, ele está numa categoria profissional, né? Esse é o grande sentido também desta formação. Então, o ajustador mecânico tem esse contexto, nas mais diversas empresas, dos mais diversos segmentos, ele vai ter entrada profissional. E o desenhista técnico, então, ele abre, inclusive, um leque até maior, inclusive. Por quê? Porque o desenhista técnico, apesar dele ser voltado um pouco mais para a área industrial, vamos assim dizer, para a área metal mecânico, mas no fundo, este profissional, ele pode se inserir depois dentro da parte do desenhista de móveis, tá? Porque também precisa lá do desenhista, do projetista de móveis. Ele pode também trabalhar dentro de empresas de polímeros, na área do plástico, porque também precisa desse tipo de desenhista. Inclusive, na área da construção civil, tu também precisa do
do desenhista. Então, se pega uma planta industrial, se tu pega uma planta, ele é feito através de um desenho, e aqui o aluno vai passar desde a parte do desenho manual, do desenho técnico, né, até o desenho assistido por computador, né, por sistemas que desenvolvem os desenhos, já hoje tudo automatizado, né? Então claro. é um curso muito completo mesmo e que dá uma série de possibilidades. Por mais que, como eu falei, né, o desenho mecânico, o desenho técnico, ele foque um pouquinho mais na área industrial, mas depois é só a questão de um software diferente que é usado, por exemplo, talvez lá na área do projeto de imóveis lá, mas ele consegue tranquilamente ter toda a base e os fundamentos conceituais para seguir nessa profissão em diversas áreas também, né? É claro que a qualificação é importante, a pessoa ter o conhecimento, saber um pouco mais, mas as pessoas, especialmente quem não está decidido, de repente está nos acompanhando, ela quer saber a questão de remuneração. Você sabe dizer, Marcelo, e eu sei que daí não é com o Senai diretamente, mas André, enfim, se você sabe no mercado de trabalho o quanto que começa ganhando ou até quanto que pode chegar um salário de uma pessoa que tenha essas qualificações, porque normalmente as pessoas reclamam que, olha, eu queria ganhar mais que um salário mínimo e assim por diante. Deixa eu depois também o André dar um panorama também da questão do emprego local e da cidade, mas só para ter uma ideia, tá? Esses dois cursos, né, fora desse projeto do Qualifica Indústria, o Senai oferta eles regularmente, tá? Um curso de desenhista mecânico, de desenhista técnico ali, ele custa mais de investimento. Se a pessoa tivesse que ir lá e investir nesses cursos, ele custa em torno de uns R$ 2.500. E o curso de ajustador custa em torno de R$ 1.700 que a pessoa teria que investir. Então tu pensa que tu não vais precisar fazer esse investimento, esse dispêndio. O que tu precisa ter é a tua dedicação e o teu querer, né? Ou seja, tu vai buscar uma possibilidade. Em termos de oferta, a gente sempre tem que pensar dentro da indústria ou nos segmentos industriais, quando tu não tem qualificação profissional, o que te sobra é a força de trabalho, né? É aquelas vagas que têm a menor remuneração, as vagas de entrada, os serviços gerais, o operador dentro da empresa. Então, quando a gente está falando de um nível mais técnico, aí nós estamos falando de salários, né, de 3, 4, 5 mil reais, muitas vezes dentro das empresas, né? Hoje, por exemplo, um técnico em automação industrial, ele ganha em torno de 5 mil reais. Um nível técnico, não estou falando nenhum engenheiro de automação, de controle em automação. Então, para vocês verem o quanto pesa a diferença do ter ou não uma qualificação profissional em termos da remuneração, né? Cada curso a mais que tu tem qualificação, sobe um monte essa possibilidade, né, de salários melhores, né, e uma qualidade também, inclusive, de trabalho, né, isso que a gente tem que pensar também. Então, tu já tem sempre um filtro melhor nas possibilidades de trabalho. Eu acho que esse é o grande sentido do porquê que ele deve escolher, né, se qualificar e se qualificar de graça, né, especialmente, né, Melhor sem nenhum... ainda, né? Poxa vida, né, André? E com possibilidade de encaminhamento, inclusive, né? Com o nome do Senai. Porque o Senai, a gente sabe, né, o quanto as empresas buscam o Senai e o município, inclusive tem a parceria, né, do Trilhas da Inovação. Quem sabe que esses jovens, por exemplo, a maioria deles que fazem o Trilha da Inovação, no ano seguinte já está participando lá, né, do primeiro emprego, de fazer a qualificação. Como é que é o programa específico, Marcelo? O Jovem Aprendiz, Jovem né? Aprendiz, né? Então ele já tem uma bela vitrine. E nesse caso aqui também, né, a gente sabe o quanto que o nome Senai ele dá credibilidade para quem está fazendo. E que nem o Marcelo falou, a gente está falando aí de pelo menos dobrar o salário, né? Então talvez o primeiro nível seria a dobra do salário. Então é uma oportunidade fantástica, assim, né? Porque tu ter a chance de pagar, de tu não pagar um curso que é R$ 2.500 já é muito significativo. Esse não pagamento fazendo uma possibilidade de dobrar a renda é muito bom. Então tem que ter vontade, claro. A gente não pode dizer que isso é uma mágica, que tu vai chegar lá, vai fazer o curso, vai saber tudo. Não, mas ele é um abre-portas, né? Porque a gente vê isso, a dificuldade das empresas, muitas vezes, de ter alguém que tenha noções. Então, essas as primeiras aqui, 160 horas no curso de ajustador, mais 200 horas no curso de desenhista, isso já dá uma bela base para que a pessoa chegue na empresa, já, né? Claro, vai ter que ter, conforme a empresa, a peculiaridade de cada um, mas ela já entende o conceito básico, ela sabe o que fazer de uma maneira geral. E aí, claro, lá vai ser... E as empresas também têm isso, as empresas vão fazer, elas fazem outros treinamentos, né, de qualificação, mas o principal é ter uma base, né? E nesse caso aqui, a gente, que nem o Ricardo falou, é uma relação ganha-ganha e tendo, né, o selo do Senai,
o município é parceiro porque sabe o quanto que isso dá de qualidade da qualificação de mão de obra, né? Então, quando a gente fala muitas vezes de o que a cidade tem, de um ecossistema da cidade, quando a gente está falando em várias pessoas se ajudando, né? No final, do que a gente vai ter? Uma melhor qualidade de vida para o cidadão, porque ele vai ter melhores condições de trabalho, as empresas vão ter melhores condições de se desenvolver e a cidade em si ganha, né? E isso talvez seja uma das grandes, hoje, uma das grandes vantagens de Lajeado, que tu vê que tem não tem cada um puxando a corda para o seu lado, e sim uma conjunção de esforços para que o ambiente fique melhor e, com certeza, né, o próprio Senai, né, a gente fazendo algumas ações com eles, o Senai recebeu vários novos investimentos, né, Marcelo, em material, em equipamentos, né, então isso fortalece aí não só Lajeado, como a região, mas a gente vê de novo, né, aquela pauta positiva de a gente estar fazendo ações que reverberem, né, para o cidadão e, no final das contas, né, a cidade acaba sendo a grande beneficiada aí, né, com melhores condições para aquelas pessoas que aqui moram, né? Muito bem. São 160 horas a carga horária, então, de segunda a sexta-feira, começando no dia 5 de junho, indo até 21 de agosto, das 7 da noite até as 10 horas da noite. Então, pré-requisitos: 18 anos, ensino fundamental incompleto no mínimo, né? É gratuito, o programa Qualifica a Indústria. E aí tem que levar a documentação. Mais detalhes direto no Senai, telefone também, Marcelo, para passar aí os contatos, como as pessoas fazem. E quantas vagas estão abertas? Isso aí. Rita... E o outro tem 200 horas, né? O período de 6 de junho a 11 de setembro, também das 19 às 22, de segunda a sexta-feira. O primeiro curso que eu falei ali é do ajustador mecânico, esse de desenhista mecânico. De desenhista mecânico, perfeito. Então, assim, todas as informações adicionais, o aluno pode buscá-las no Senai de Lajeado, né? Nós ficamos aqui no bairro São Cristóvão, ao lado do Mercado IMEC ali. Tem todas as informações, podem acessar também através do telefone 3710 6120, tá? 3710 6120, também pode ser chamado pelo WhatsApp nesse mesmo número aí. A gente traz todas as informações adicionais que o aluno precisa, quiser saber bem certinho o que vai aprender. Para vocês terem uma ideia, o curso de desenhista que a gente fala aqui, ele faz parte de grades curriculares de curso técnico de mecânica e de curso de engenharia mecânica, e ele é maior, ele é superior, porque aqui a nosso objetivo é que ele saia com bastante capacidade prática, ele é maior muitas vezes do que as disciplinas, né, que tu vivencia muitas vezes numa graduação. Então ele vai ter realmente substancialmente uma carga horária muito boa para prepará-lo muito bem. Quantas vagas no total? São 25 vagas para cada um dos cursos, tá? A gente já está com essa divulgação há um certo tempo, já está tendo bastante procura, tá? É importante que a pessoa que tenha esse interesse e que realmente queira buscar uma alternativa diferente de vida, né? Estando ou não empregado, tá? Isso é importante, que vá buscar essa vaga, mas que queira realmente fazer isso aí. A oportunidade está sendo disponibilizada para todos, mas a gente quer realmente que a pessoa queira realmente o curso. Aproveite, né? Que comece do início e vá até o final também, para que ele sinta essa transformação dele e a perspectiva do salário melhor ali na frente. O Senai tem murais lá com muitas vagas de emprego que o aluno passa lá dentro e pode olhar, isso aqui eu já me encaixo, mas lembra, né? Primeiro tem que ter a formação, né? Para depois sonhar com as oportunidades melhores, salários melhores e tudo mais. Então, é um grande benefício que a Fiergs, junto com o Senai, está trazendo para a cidade, para a região, porque a gente também tem um compromisso de melhorar a qualificação profissional, e isto tudo que o André falou aqui faz parte disso também. Tá Muito obrigado. Nós que agradecemos. Sucesso aí, né? Tomara que as pessoas se inscrevam mesmo e aproveitem essas oportunidades. Conversamos com o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, André Bicker, e o coordenador técnico de Educação Profissional do Senai, o Marcelo Francisco Schedler. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a oportunidade de estar divulgando aí uma bela oportunidade. 11:04, 19 graus e 3 décimos.